momento, né, do Encontro Estadual, nós propomos, primeiro, agradecer de antemão a professora Rebeca, né, Rebeca Lucena, que gentilmente liberou a turma. Rebeca Lucena, que, por sinal, por essas coincidências, é uma das fundadoras da GB Caicó, que recentemente completou 7 anos de fundada, né? E eu falo isso porque o canal da GB Caicó é, nesse momento, o local no YouTube onde está sendo transmitida essa atividade. E vamos falar um pouquinho sobre o Nós Propomos, principalmente para esse público que está chegando agora e não conhece o programa. O Nós Propomos foi um projeto criado em 2011 na Universidade de Lisboa, em Portugal. Então, qual é o objetivo do Nós Propomos? Discutir, a partir da educação geográfica, a questão da cidadania. E, principalmente, levar as pessoas a refletirem sobre os seus problemas no seu ao redor, a partir do lugar, né? Porque, de fato, o lugar, e vocês, inclusive, que acabaram de passar aqui, para quem, de repente, está nos assistindo aí no outro lado da tela, eles acabaram de passar pela disciplina de Introdução à Ciência Geográfica, né? Então, vocês se lembram de um dos grandes conceitos da geografia, né? É o conceito de lugar. E não tem melhor pessoa para falar do lugar do que vocês mesmos que estão vivenciando aquele determinado ponto do espaço geográfico. Seja o ponto onde vocês nasceram, seja o ponto onde vocês vivem hoje, enfim. Então é muito importante trazer, a partir do conceito do lugar e do conceito de cidadania, proposições capazes de transformar aquela realidade onde vocês vivem. Então, esse é o objetivo inicial do Nós Propomos. Então, Nós Propomos começou na Universidade de Lisboa em 2011. Em seguida, em 2013 e 2014, ele começou a se expandir. Primeiro na Espanha e em seguida no Brasil. A partir de 2014, ele começou a andar pelo país, aqui pelo Brasil, primeiro na Universidade Federal de Santa Catarina, depois na Universidade Federal de Tocantins, e em 2016, ele já chegou aqui no Rio Grande do Norte, através do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, na pessoa da professora Ediceice Barbalho, professora que, inclusive, um abraço para ela se estiver nos assistindo nesse momento, ela que é, inclusive, contemporânea nossa, de mestrado, fez mestrado comigo, com o diretor aqui hoje do SERES, o professor Diego Salomão. E a Ediceice, no momento que ela foi fazer o seu doutoramento lá em Lisboa, conheceu o professor Sérgio Claudino e trouxe o Nós Propomos para cá e trouxe o próprio Sérgio Claudino para São Paulo do Potengi, local onde ela trabalhava na época, em 2016 até 2019, quando ela foi para Parnamirim, onde ela está na atualidade. E aí, em 2019, chegou na UERN, onde nossa querida professora Francisca Lisonetti, carinhosamente conhecida como Lili, estudou, professor Rosalvo Carneiro, trouxe, Nós Propomos lá para Pau dos Ferros, e no ano seguinte, nós aqui em Caicó tivemos a primeira reunião com o professor Sérgio Claudino virtual, 2020. 2021 fizemos um pequeno evento virtual, porque talvez as pessoas se esqueçam, né? 4 anos atrás a gente estava completamente fechado em nossas casas, então os eventos estavam ocorrendo virtualmente, e aí tivemos a presença do professor Leandro Cavalcante, da professora Sandra Kelly, do professor Djani Martinho, da professora Mariana Moreira, que hoje está no Rio de Janeiro. Então esses foram os primeiros a, entre aspas, mexerem com o Nós Propomos. Só que ainda não ocorria o projeto de forma efetiva aqui em Caicó, de forma presencial. E isso só começou a acontecer justamente em abril de 2023, quando o professor Sérgio Claudino esteve aqui. E aí eu e a professora Francisca Lisonetti, que está aqui, ela que é professora do Departamento de Geografia da UERN de Açu, esteve aqui nesse mesmo anfiteatro, né, com o professor Sérgio Claudino, e aí nós oficialmente passamos a tocar o projeto. Ela lá na região de Açu e eu aqui na região do Seridó, em Caicó. Então nós já estamos há 2 anos e meio praticamente com o projeto. Hoje aqui em Caicó o projeto está em 4 escolas, o Zusa Januário na Zona Oeste, o Calpurnia Caldas de Amorim também na Zona Oeste, mas que nesse momento funciona aqui na Faculdade Caicoense Santa Terezinha, enquanto está em reforma, o Raimundo Guerra na Zona Norte, que é uma escola do município de Caicó, e o Antônio Aladim de Araújo, que é uma escola do estado, que funciona também na Zona Norte, na Boa Passagem. Essas 4 escolas hoje recebem constantemente, mensalmente, as ações que nós propomos. Todos os meses estamos lá fazendo ações. E a nossa pretensão, se as pernas permitirem, é que o projeto tenha uma continuidade maior, que não seja apenas um momento do mês, mas que ele ocorra numa sequência didática mais extensa. Mas para isso é preciso La Plata, ou seja, é preciso bolsa, é preciso material, é preciso recursos humanos, e aí não é um processo fácil, mas de todo modo é o nosso sonho, expandir ele para outras escolas e fazer com que essa transposição didática ocorra não apenas uma vez por mês, mas que ocorra em outros momentos. Então,
Esse é o propósito que nós propomos: discutir e falar da cidadania geográfica de forma plena, seja na escola, seja na universidade, seja ali na esquina conversando com uma pessoa na rua. Porque a educação não é feita apenas aqui na universidade ou na escola. Tem os chamados espaços não escolares. Então, falar sobre cidadania não é... E aí, até uma coisa que o próprio Sérgio Claudino fala, o Sérgio Claudino, que é o português que fundou o projeto, ele fala muito, não é preciso uma maior formalidade ou um maior aprofundamento teórico para fazer isso. Falar sobre cidadania é falar justamente sobre direitos básicos da humanidade. Então, isso aí, de certo modo, qualquer pessoa pode fazer. Eu coloco de certo modo, porque é importante também a gente ter uma maior compreensão, uma maior discussão. É para isso que o projeto existe. Mas, de todo modo, mesmo que você não tenha essa maior discussão, João, é importante que você procure conversar um pouco sobre isso. E nós sabemos que a geografia, através dos seus grandes conceitos, espaço, paisagem, território, região e lugar, né, que o pessoal se lembra bem dos 5 grandes conceitos-chave da geografia, nós sabemos que ela tem toda essa capacidade teórica, dá toda essa capacidade teórica para que nós possamos fazer isso. Então, é isso, gente. Apresentando, nós propomos para vocês, novamente agradecendo a professora Rebeca, que liberou as turmas, a professora Sara, ao professor Abner, que é nosso colega aqui do Departamento de Geografia, também ao professor Diego Salomão, que é o chefe, é o nosso grande chefe, hoje é o diretor do campus, ao professor Davi, coordenador da licenciatura, ao professor Antônio Ximenes, junto com o professor Abner, que são os coordenadores do bacharelado, professor José Yuri, coordenador do Geoceres, a coordenação do Geoprof na pessoa do professor Pablo Fernandes, o professor Alessandro Passanha, que é coordenador do PP-GENAP, que é o novo mestrado que foi aberto aqui no Ceres. Enfim, a todos a gente agradece e agora a gente passa para um segundo momento, que é a fala do embaixador do Nós Propomos, o professor Raimundo Lenilde, ele que hoje é oficialmente o que toca o Nós Propomos aqui no Brasil. Essa fala também está registrada no canal da GD Caicó no YouTube, podem acompanhar lá, mas agora vocês vão acompanhar aqui também presencialmente. Novamente, muito obrigado a todos e vamos continuar com o segundo encontro que nós propomos.